Olá pessoal, sou o professor Francisco Brau Neto e hoje vamos conversar sobre o 13 de maio, o dia 13 de maio que nós lembramos a abolição da escravatura no Brasil. Ainda que a escravidão tenha sido abolida no dia 13 de maio de 1888 pela Lei Áurea, assinada pela então Princesa Isabel, nós temos que lembrar que a abolição da escravatura ela simboliza a luta dos afro-brasileiros pela liberdade, a luta dos africanos trazidos ao Brasil na condição de cativos ou na condição da escravidão, e também entendermos que durante mais de 300 anos de condição cativa, de escravidão, foi a mão de obra africana que manteve, que deu sustentação à produção no Brasil colonial, no Brasil império, foi a mão de obra especializada, foi a força motriz, então isso deve ficar bem entendido, até porque os africanos trouxeram muitos conhecimentos e técnicas ao Brasil. Por exemplo, os africanos na mineração são os inventores da bateia, que é uma ferramenta usada na mineração. Então a mineração no Brasil, o ciclo do ouro, ele foi muito intensificado pelas técnicas trazidas do continente africano. O açúcar também foi introduzido no Brasil pela cultura africana, pelo cultivo já feito no continente africano. O café é uma planta africana, também tem essa condição. Então os africanos tinham essa técnica, além do que quem introduz a pecuária no Brasil são os africanos. Então a raça Zebu, que é uma das primeiras a serem introduzidas no Brasil, são oriundas do continente africano. Então esse aspecto é importante a gente salientar, e toda a luta pela liberdade em todo o Brasil. Como o livro de Sidney Chalub, Visões da Liberdade, onde ele explorou os processos de escravos nas décadas finais do século XIX, nas décadas de 1870, 1880, que esses escravos entravam com processo contra o seu senhor, reivindicando a liberdade. Então é esse movimento de luta, de organização dos afro-brasileiros na conquista da liberdade, e não uma liberdade que foi concedida, digamos assim, por uma lei ou por uma elite. Então foi uma liberdade conquistada, e que vem se conquistando ainda hoje, porque muita coisa ficou no pós-abolição, como a proibição do voto do analfabeto, do voto feminino no primeiro momento. Então mesmo com a ascensão da República, analfabeto não era considerado cidadão. Então, como os africanos foram, por decreto, proibidos de frequentar a escola, isso já em 1837, então havia essa dificuldade mesmo. Os africanos, mesmo libertos, eles eram proibidos de frequentar a escola. Então, você cria, no período do Império, uma massa de afro-brasileiros, analfabetos, porque foram proibidos do acesso aos bancos escolares. Então, essa condição. Então, hoje a gente quer lembrar essa data, o 13 de maio, o dia da abolição da escravatura, que hoje são 133 anos da abolição da escravatura. Então, lembrando essa data e trazendo esse ponto, dessa conquista da liberdade pelos africanos no Brasil, os afro-brasileiros que saíram da condição de cativos no final do século XIX, e que a luta por direitos numa sociedade como a nossa, ela ainda continua. Então, um grande abraço a todos e até mais.